Recentemente, a AGU, CGU e TCU se tornaram ICTs, Instituição Científica, Tecnológica e Inovação. A pergunta é, essa classificação como ICT, ela é boa ou é ruim para a gestão pública do país? Primeiramente, eu preciso dizer que a AGU é a Advocacia Geral da União, que é o advogado da União, no âmbito judicial e extrajudicial. A CGU, a Controladoria Geral da União, ela é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. E o Tribunal de Contas da União é o controle externo quando envolve recursos federais. E a missão do TCU é aprimorar a gestão pública do nosso país em benefício da sociedade. E aqui, pessoal, falando sobre inovação, em 2015 tivemos a Emenda Constitucional 85, que incluiu na Constituição Federal o dever do Estado de fomentar a inovação. Mas afinal, o que seria essa inovação? Eu vou dar aqui um exemplo que acho que todo mundo aqui acompanhou a doutora Tatiana Sampaio, que na sua pesquisa desenvolveu uma proteína que está revolucionando, né, a saúde de alguns pacientes que voltaram a andar. A pesquisa dela, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela vai beneficiar quantas pessoas que querem voltar a andar. O benefício que isso traz para a sociedade. Ela transferiu esse conhecimento para uma indústria farmacêutica, né, transferiu a tecnologia, o conhecimento, o know-how, para que possa produzir em massa e atender toda a sociedade, não só a do Brasil, a do mundo inteiro. Isso é inovação. Uma pesquisa acadêmica que no final vai ser produzida pela indústria farmacêutica e que vai retornar para a sociedade, o Sistema Único de Saúde. Esse ciclo, ele é o maior benefício para a inovação. Aqui nós temos um conceito da tríplice hélice, imaginando aqui um ventilador com 3 hélices. Esses hélices seria a universidade, o instituto de pesquisa, a academia. Nós temos aqui a indústria, a empresa, e nós temos aqui o órgão público, o governo. E esse ventilador rodando, esse ecossistema, traz o benefício para a sociedade. A inovação, pessoal, vem para trazer esse retorno para a sociedade. Por isso que o investimento na inovação é muito importante. E aqui eu queria dizer que depois da Emenda Constitucional de 85, houve uma mudança na Lei de Inovação de 2004, que, considerando que agora está na Constituição o dever do Estado de fomentar a inovação, a novo marco legal da inovação foi criado em 2016. E lá deixa claro que o processo de inovação existe o risco de não dar certo.
mas precisamos investir. É claro que podemos mitigar esse risco, mas não devemos nunca deixar de acreditar na inovação. E aqui eu faço uma pergunta que todo mundo hoje já sabe que é possível. O foguete do Elon Musk, ele dá ré. Ele consegue ser reaproveitado para outros lançamentos. Pergunto para vocês, alguém aqui apostaria, colocaria um investimento para fazer um foguete dar ré? Então, o risco, ele é inerente da inovação e na hora que dá certo, todo mundo bate palma. Mas para dar certo, com certeza, teve uma fase, processo que não deram certo, não foram exitosos. Mas nem por isso Elon Musk deixou de tentar. Só que agora, como está previsto na Constituição, o próprio Estado, ele coloca recursos, ele investe na inovação. E aqui, pessoal, o investimento, ele não é sozinho, ele precisa sempre dessa sinergia. E adivinha, a AGU, CGU e TCU, sendo ICTs, eles estarão trazendo a inovação para dentro da gestão pública. E aqui eu gostaria de falar algo muito importante, que infelizmente ainda está sendo pouquíssimo utilizado. É a nova modalidade licitatória diálogo competitivo, previsto na Lei de Licitações 14.183, de 1º de abril de 2021. Essa nova modalidade, ela visa a inovação. E sabe o que é interessante? Que o próprio nome dessa modalidade diz muito sobre ela. Vamos dialogar com o mercado. Porque você, enquanto gestor público, você não sabe o que o mercado está oferecendo, não sabe o que o mercado está pesquisando. E o detalhe, o mercado também não sabe qual é a sua demanda, a sua necessidade dentro do órgão. E aqui, vamos deixar bem claro, você não licita no diálogo competitivo a solução. Você não tem um projeto pronto para dizer, ok, venham todos e quem ofereceu o menor preço, a melhor proposta, eu contrato. Você, na verdade, está licitando o problema. E quem tem que trazer as soluções são o mercado. Pode ter uma solução que você não conhece. Pode ter soluções que está sendo desenvolvida. Ou pode, inclusive, em cima do seu problema, a empresa oferecer algo customizado. Opa, agora que eu sei do seu problema, podemos fazer isso, assim, assim, assar, e entregar um resultado. Esse resultado, pessoal, pode também não dar certo. Pode não acontecer, mas isso é inerente ao risco de qualquer inovação. E aqui eu gostaria de destacar uma coisa que, infelizmente, a interpretação da nossa legislação, ela acaba induzindo a erro. A inovação, pessoal, ela não é exclusivamente
tecnológica. Pensar aqui, né, no espaço, em algo futurístico, ficção científica, é maravilhoso. Mas isso não é a delimitação de inovação da própria lei. A lei prevê inovar ser também aperfeiçoar o processo. Um processo já existente. E na hora que você traz qualidade, celeridade, economicidade daquilo que você já faz, mas existem métodos mais eficientes, mais eficazes, mais céleres. E isso também é inovação. E, de certa forma, pensar no processo é também você trazer uma consultoria para dentro do órgão, que vai entender o seu problema e apresentar uma solução sob medida. Na hora que você inovar e na hora que você torna mais produtivo, isso é um retorno para a sociedade, um benefício para a sociedade. E aqui eu vou dar um outro exemplo que todo mundo conhece, mas gostaria que na hora de pensar vocês pudessem voltar no passado para não se contaminar com o conhecimento de hoje. Quando você está no órgão e você é o chefe da garagem, você precisa atender os servidores no transporte. E aí o chefe da garagem, ele tem alguns problemas. Por exemplo, eu vou alugar o carro, eu vou ter veículos próprios, eu vou ter a manutenção terceirizada, eu vou ter a manutenção própria, eu vou pagar diária, eu vou pagar táxi. O que eu vou fazer? Não sei. Mas eu tenho um problema: transportar pessoas. E aí, pessoal, ele lança esse problema. E veio uma proposta de fazer o Uber, um software que pode gerenciar essa demanda, os picos, ainda trazer relatórios. Só que lembre, não existe Uber. Você não conhece. E ele vai explicar para você, mas você tem frota própria? Não. Você tem motorista também? Não. Como é que você vai gerenciar? Não. Eu vou criar uma plataforma, essa plataforma, isso e aquilo. E olha que interessante. Todo mundo vai questionar, tipo, e demandas trabalhistas, justiça, esse motorista vai ser servidor do órgão, não pode ter, né, processos trabalhistas decorrentes desse tipo de contratação. Como é que fica? E aí, imagina a seguinte situação: a empresa pede R$ 1 milhão para colocar isso. E ainda digo mais, ela pede 1 milhão e o governo, aquele órgão, ser sócio da empresa, do Uber, 50% para cada. Aquele protótipo, dando certo, pode escalar. E aquilo que você pagou 1 milhão, de repente, você tem receita. E olha que interessante, esse recurso que entra, que é fruto da inovação, ele alimenta o fundo de inovação para patrocinar novos projetos de inovação. O próprio sistema, ele tem o quê? Autossuficiência.
Você traz o recurso para dentro e novos processos de inovação, novos projetos de inovação são colocados, são testados e sendo validados. O governo pode ser sócio de uma empresa bem-sucedida, apenas investindo lá no início um recurso, né, que é da inovação, para que isso dê certo. Quando eu olho a AGU, CGU e TCU trabalhando em prol da sociedade, pensando na melhoria da gestão pública, eu fico feliz e vejo que ali, nessa classificação desses órgãos como ICT, um marco de revolução da gestão pública do país. A inovação, pessoal, ele veio para revolucionar. E eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo, ele vai ser transformador. Porque o gestor público, ele está pedindo ajuda. Só que quem vai ajudar também tem um propósito da melhoria da sociedade. E todo o ecossistema será beneficiado. Então, pensando na pergunta inicial, sim, é muito positivo ver esses órgãos como ICT. E o tempo dirá se a semente plantada agora vai proporcionar grandes frutos no futuro. Obrigado.